A crítica construtiva é realmente importante, pois ajuda as pessoas a melhorarem ao fornecer feedback sobre seu trabalho e mostrando onde podem aprimorar-se. Contudo, como os fãs de K-pop frequentemente interpretam a crítica construtiva como ódio quando se trata de ídolos, é importante entender que a indústria do K-pop não tem se concentrado tanto em canto e vocais há anos, focando mais em habilidades de performance, visuais e na capacidade de construir relacionamentos sociais com os fãs do que propriamente em vocais. Isso foi aceitável quando as primeiras gerações de grupos entregavam de tudo um pouco. Alguns membros eram fortes dançarinos, outros eram vocalistas talentosos. Apesar de tudo, as empresas raramente estreavam membros que não fossem talentosos em pelo menos uma área. Atualmente, parece que o oposto ocorre, com empresas se preocupando mais em estrear os ídolos mais bonitos ou aqueles que podem atrair mais fãs. Esse fenômeno se tornou mais notável no final da terceira geração e no início da quarta, mas nos últimos anos isso se tornou um padrão e as pessoas estão claramente incomodadas com isso. Elas estão cansadas de assistir a performances onde os ídolos estão dublando ou cantando com uma faixa de apoio tão alta que mal se pode ouvir qualquer coisa. Mesmo quando esses ídolos têm performances ao vivo, é possível ver a falta de treinamento e habilidade, o que, claro, leva à crítica por parte do público. No entanto, em vez de aceitar a crítica pelo que ela é, os fãs tendem a interpretá-la como ódio. Não estamos falando do assédio literal que eles recebem, mas de críticas construtivas reais sobre vocais, música ou qualquer outra coisa. É útil quando as pessoas fornecem feedback aos artistas, pois a crítica construtiva destaca o que poderia ser melhorado. Uma boa crítica foca em áreas específicas para melhoria, enquanto reconhece os pontos fortes dos artistas. Esse tipo de feedback é valioso para os artistas crescerem e melhorarem no que fazem, algo que até mesmo os artistas apreciam. A pessoa que oferece esse tipo de crítica geralmente não tem intenção maliciosa e pode até ser um fã dos artistas que simplesmente não gostou de algo específico em um lançamento ou performance. Essa também pode ser uma consequência do foco da indústria em conquistas e sucesso em vez de talento real. Isso pode fazer com que os fãs se sintam inseguros sobre a qualidade da música ou as habilidades dos ídolos. Assim, quando confrontados com feedback razoável, eles recorrem a insultos ou focam nas vendas e nas paradas. É isso ou uma questão de fãs estarem tão emocionalmente apegados aos seus ídolos que levam a crítica para o lado pessoal, agindo como se eles próprios estivessem sendo atacados, o que claramente não é o caso. Seja qual for o caso, não parece que os fãs percebam o quanto é prejudicial proteger constantemente os ídolos de críticas e feedback. Se os ídolos não souberem que fizeram uma má performance ou que não estão indo bem em algo, como eles poderão melhorar? Que ajuda será para os ídolos se eles estiverem constantemente sendo elogiados e recebendo elogios por coisas que precisam trabalhar? Este é um exemplo de como os fãs muitas vezes querem que seu ídolo favorito seja celebrado e respeitado como um artista aclamado, mas não gostam quando seu ídolo enfrenta críticas como os artistas geralmente enfrentam. Outra maneira de os fãs de K-pop vitimizarem seus ídolos favoritos é através de reclamações sobre a empresa. Não estamos dizendo que as empresas nunca têm culpa, pois sabemos que não é bem assim, mas parece que os fãs reclamam de qualquer coisa hoje em dia e veem tudo como se fosse uma grande teoria da conspiração, com todos conspirando contra o ídolo. Se os ídolos estão de férias e talvez tirando umas merecidas férias, os fãs irão promover hashtags sobre como a empresa está mantendo-os no porão e sabotando-os. Por outro lado, se os ídolos têm que trabalhar constantemente, os fãs reclamarão que eles estão sendo sobrecarregados. Se um membro de um grupo é o primeiro a ter um debut solo, os fãs podem pensar que a empresa está deliberadamente segurando os outros membros, e assim por diante. Os ídolos não são completamente indefesos, como os fãs podem pensar. Muitos são adultos com influência em suas empresas e uma palavra a dizer sobre suas carreiras. Embora as empresas possam não lidar sempre com as coisas perfeitamente, se os ídolos dizem que estão bem com isso, os fãs deveriam confiar neles na maioria dos casos. Na verdade, muitos ídolos ficam irritados com isso
ou não se importam com as coisas que os fãs consideram maus tratos por parte da empresa. Por exemplo, Hee-chul do Super Junior falou sobre como seu colega de grupo Shin-dong não teve linhas até o terceiro álbum do grupo. No entanto, mesmo que os fãs de hoje fizessem um escândalo se isso acontecesse com seu ídolo favorito, Shin-dong não se importava. Hee-chul disse que ele acreditava que era um álbum do Super Junior, uma música do Super Junior para ele. Não importava quem cantava as partes, ele sempre disse que faria o seu melhor e estava bem dançando no fundo. Fãs de Changmin do TV XQ também reclamaram de ele estar sendo ofuscado por Yunho, que era considerado a realeza do K-pop na época. Apesar das reclamações, Changmin deixou muito claro que não se importava em ser o segundo para Yunho e não buscava os holofotes. Há outras instâncias em que os ídolos não queriam mais linhas, seja porque estavam inseguros sobre suas vozes ou seu coreano. Mas os fãs acreditam que não é uma escolha deles. Claro, há casos em que os ídolos trabalham duro e conseguem linhas mínimas apesar disso. Mas é meio condescendente para os fãs serem como: nós conhecemos a situação melhor do que você, então vamos exigir coisas em seu nome. Imagine como os ídolos devem se sentir ao ter seus próprios fãs não confiando na capacidade dos ídolos de se comunicarem com seu grupo e empresa e defenderem-se. A maioria desses ídolos tem influência suficiente na empresa para que possam falar sobre como estão sendo tratados. Novamente, isso não se aplica a todo ídolo, pois alguns realmente precisam do poder dos fãs para obter uma melhor gestão. Por exemplo, quando os fãs do GOT7 estavam descontentes com a Joy IP por não anunciar seu cronograma de retorno ou compartilhar teasers nas contas oficiais, os membros do GOT7 apoiaram o protesto dos fãs. Da mesma forma, os fãs do SHINee usaram caminhões de protesto para pedir à SM para mover o encontro de fãs para um local maior, e o protesto realmente funcionou. Em outro caso, quando os fãs enviaram caminhões de apoio para Taemin, ele mais uma vez mostrou apreciação e postou sobre isso. Mas esses casos foram especiais. Ambos os fandoms falaram sobre questões que importavam para eles, estabeleceram metas alcançáveis e até ameaçaram boicotar para fazer suas exigências serem ouvidas. Por hoje é só. Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.